Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém? Você está feliz aí? Graças a Deus. Prazer, que alegria estar aqui na minha casa. Essa aqui é a minha igreja. O lugar que eu amo, o lugar que eu congrego. Sempre uma honra, minha gratidão, pastor Gilto, obrigado. Trazendo também um abraço ao nosso pastor Silas Filho, pastor Lucas, meu amigo. Deus abençoe de maneira poderosa. Abra sua Bíblia, eu quero ler com você o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. Deus abençoe, sarando a terra ferida. Sempre um prazer, sempre uma honra. Vocês cantam demais, é muito bom estar com vocês aqui. Eu estou com a Thaís, Benjamin e Rubem, estão ali atrás. Agora não são mais daquele jeito, mais pentecostais, não. Agora estão maiores, né? Eles ficam mais quietos. Foi uma outra época, né? Graças a Deus, o Senhor é bom. Que a gente não conseguia nem ficar no culto, porque eles subiam na cadeira, iam lá para fora, passava por baixo da perna dos irmãos. Agora o Senhor, Ele acalmou as feras, graças a Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, abra aí, por favor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Eu chamava eles antigamente de Atos 1 e Atos 2. Porque Atos 1 é a promessa do fogo, e Atos 2 é o fogo revelado na terra. Por que os mais novinhos são sempre mais empolgados, né? Então, mas agora eles estão mais calmos. Minha esposa quer ter mais filhos. Eu tenho orado para ela desistir, mas eu acho que eu não vou conseguir. Amém? 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 9, diz assim. Espera aí. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres mais, a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Você sabe que Ana, ela vive um drama, né, irmãos? Ela vive um drama, ela não pode ter filhos. E se hoje a gente tem a gente enxerga isso como algo que não é bom, uma mulher hoje em dia que não pode ter filhos sofre, nessa época aqui, então, você pode colocar um sofrimento dobrado, por causa da cultura, por causa do contexto, porque uma mulher que não podia ter filhos nessa época, ela não dava continuidade à sua descendência. É por isso que as pessoas diziam que ela era uma mulher amaldiçoada, porque a sua descendência não continuava na terra. E é também por isso que o homem poderia casar com uma outra mulher, para que ela pudesse continuar, perpetuar o nome dele. E é por isso que o marido de Ana, esse homem chamado Elcana, ele casa com Penina. Pastor, pode piorar? Pode, porque Penina começa a gerar e ela não para, irmão. Ela gera um atrás do outro. Pastor, pode piorar? Pode, porque Penina, além de gerar e ser uma segunda esposa, ela também afronta, ela perturba, ela fustiga a Ana, ela faz mal a ela. Pastor, pode piorar? Pode, porque além dela ser uma segunda esposa, além dela gerar demais e além dela perturbar, Ana não gera porque tem problema genético, não é? Ana não gera porque sofreu acidente, Ana não gera porque está doente, Ana não gera porque Deus não quer. O texto diz que o Senhor cerrou a madre dela. Só que você precisa entender que a visão de cerrar do homem é diferente da visão de cerrar de Deus. Não é? Porque quando eu olho o texto, eu vejo que a mão de Deus trancava o ventre dela. Mas quando eu olho o contexto, eu vejo que Deus não trancava, mas Deus preservava ela. Eu imagino quantas vezes você não reclamou, não achou ruim, porque algo não aconteceu, porque uma porta não abriu. Quantas vezes você não ficou chateado porque esperava viver uma coisa que não viveu. Quem sabe você não disse: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou filho de Deus, porque isso aconteceu, porque essa doença bateu na minha porta, porque esse problema chegou na minha casa, porque eu passei a viver tudo isso. Eu esperava estar assim no final do ano, mas estou assim. Eu esperava viver isso, mas não vivi. Quantas vezes a gente vai reclamando, e talvez murmurando, e talvez questionando, e talvez repensando sobre a nossa vida, sobre o nosso cristianismo, sobre a nossa vida com Deus, mas eu preciso te dizer algo aqui: Deus não maltratou você, Deus
preservou você. Porque se você fosse gerar naquela época, ia gerar algo prematuro, algo que ainda não está formado, é algo que você não ia ter condição de administrar. Então Deus te dá uma trancada de vez em quando, tranca alguns ventres, dá uma freada em você, coloca você um pouco mais atrás, faz você ficar um pouco mais aqui, para você aprender a gerar com Ele, na hora dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, no momento dEle. Eu tenho uma boa notícia para te dar: o mesmo Deus que tranca é o mesmo Deus que abre. O mesmo Deus que joga para trás é o mesmo Deus que joga para frente. O Deus que abate é o Deus que exalta. O Deus que faz você ficar esquecido é o mesmo Deus que te promove. Que bom que você veio aqui nessa Quinta da Vitória. Eu tenho uma boa notícia para te dar: ventres serão abertos aqui nessa noite. Se prepare para gerar alguns milagres ainda esse ano. Se prepare para viver algumas coisas poderosas aí. Será que tem alguém para receber isso aqui? O ano ainda não acabou. Se você carrega uma promessa no teu coração e ainda está queimando, se prepare. Deus vai te surpreender. Será que tem alguém para receber isso aqui? Eu acredito no Deus que abre madres. Eu acredito no Deus que surpreende. Eu acredito no Deus que faz você gerar coisas poderosas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Uou. Quem foi que trancou o ventre dela, irmão? Hã? Então quem pode abrir? Entenda uma coisa: os problemas que eu tenho aqui embaixo, eu resolvo lá em cima. É por isso que você não vai para o confronto, você vai para o joelho. É por isso que você não vai bater boca, você vai orar. É por isso que você não vai ficar postando textão na internet, você não tem tempo para isso. Você consegue entender que nós estamos fazendo uma grande obra e não temos tempo para descer, para discutir com quem não merece nossa discussão? Você consegue entender que os nossos problemas aqui embaixo nós não resolvemos aqui? Eu lembro que eu morava aqui num sobrado em Olaria, irmão. Minha esposa não sabia onde eu morava, porque eu tinha vergonha de falar para ela onde era. Ela falava assim: você não mora por aqui? Eu falava: é nessa região aqui, ó. Aí, faltando umas 3 semanas para casar, ela falou: você não vai me falar onde é que a gente vai morar? Aí eu falei: vamos lá. É porque era muito alto. Tinha uma escada que subia, uma que virava, uma que subia, parecia um castelo do Harry Potter. Aí ela foi, subiu, virou, subiu, virou, subiu, virou, e falou: é alto aqui, né? Aí eu falei: é. Aí ela falou aquela frase maravilhosa. Ela disse: mas quando a gente ama, a gente mora em qualquer lugar. Eu falei: ô glória. A gente casou, no mês seguinte ela falou assim: o que você acha da gente se mudar daqui? Eu falei: tá bom, vamos sim. Aí a gente começou a procurar uma casa, encontramos a casa. Ela falou assim: vai lá embaixo, fala com a dona do imóvel. A dona do imóvel morava lá embaixo, mas lá embaixo mesmo, lá embaixo ela morava. Aí a gente descia a escada e ia lá embaixo era a dona do imóvel que a gente morava. Tinha algumas casas que até chegar na minha. E eu fui lá, falei com ela. Falei: olha, eu quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui. Daqui a 1 mês e meio eu vou me mudar. Estou pagando mês de aluguel, estou pagando mais um adiantado. Fica tranquilo, vou pintar tudo, vai dar tudo certo. Ela falou assim: ai, que bom. Botou o dinheiro no bolso e falou assim: mas você pode sair a hora que você quiser, mas eu preciso que você me dê mais 1 mês de aluguel. Eu falei: 3 meses? Eu tenho não. Já paguei a outra casa, já paguei de mudança. Aí ela falou assim: então você é caloteiro. Aqui não deve ter não, aquelas mulheres que falam balançando assim. Aqui não tem, aqui na Penha não tem não. Aqui a gente, todo mundo aqui. Ela: mentiroso, caloteiro, não vale nada, crente, diz que é crente. Começou a falar mais alto, os vizinhos começaram a ouvir. Aí minha esposa lá de cima botou a cabeça e falou: Miguel, o que está acontecendo aí? Eu falei: essa mulher ficou endemoniada. Ela sobe para cá. Aí eu subi, entramos no quarto, fomos orar. Aí ela falou: vamos orar. Minha esposa estava tudo orando, a gente foi orar. Aí no dia seguinte eu acordei, ela falou assim: agora você vai lá pedir desculpa. Eu falei: vou não. Pedi desculpa a ninguém, eu não fiz nada. Ela falou: vai sim, porque você é o crente. E com mulher não manda, mas a gente finge, ela manda. Aí eu desci, fui lá, bati na porta, a mulher abriu. Sabe aquelas portas de ferro que só tem um vidro lá de dentro, um vidrozinho? Ela abriu só o vidro, só uma pontinha, falou assim: o que você quer? Eu falei: eu vim pedir desculpa. Eu não quero querer discutir, quero ir embora na bênção. Não quero discutir com a senhora me abençoou aqui. Ela disse assim: ó, pegue suas coisas, pegue sua esposa, não precisa pintar nada, não precisa me dar dinheiro nenhum. Toma aqui essa parte que você me deu, pode ir embora o dia que você quiser. Eu fiquei olhando para ela, eu não sou curioso, mas eu quis perguntar. Eu falei: o que houve que a senhora ontem estava com raiva, agora a senhora está me liberando assim? E ela disse assim para mim: é porque eu nunca mais eu quero passar uma noite como essa que eu passei. Quando ela disse isso, eu ouvi a voz do Espírito Santo no meu coração dizendo: Miguel, enquanto você dormia, eu guerreava as tuas guerras. Eu tenho uma palavra profética para quem entrou aqui no limite. Deus viu e está entrando. Tem alguém para receber? Isso é profético. Há um Deus que guerreia as nossas guerras, há um Deus que vê as nossas lutas, há
um Deus que vê o que você não vê e vai interferir. Será que tem alguém para receber? Isso é profético. Se prepare. Deus viu, não gostou e vai te defender. Uou! Fiz um plágio aqui. Agora você precisa entender uma coisa. O que é, pastor? É porque o texto diz que Ana chorava e não comia. E deixa eu te falar algo aqui. Chorar e não comer não muda nada. Por quê, pastor? Porque Deus não reage a desespero. Entende isso aqui? Atitudes desesperadas não movem a mão de Deus. Ela chora e não come. Ela está numa condição de vítima. E isso não move os céus. Porque o que move os céus são mudanças de atitudes. O que faz o céu reagir é a forma como você reage àquilo que está acontecendo na sua vida. Sabe aquela coisa ruim, a forma que você reage, a resposta que você dá para o problema faz o céu reagir a teu respeito. Porque se você quer uma mudança, você muda primeiro e as coisas mudam depois. É assim que o céu reage. Pastor, entendi. Deus é movido à mudança de atitude, à ousadia, à fé, exato. E nós somos movidos aqui. Vou te falar uma frase aqui que parece ter uma heresia, mas não é não. Antes que o pastor olhe para mim. Se tudo estiver perfeitamente bem na nossa vida, dificilmente nós chegaremos aonde Deus quer nos levar. Vou falar aqui de outra forma. Se todos os seus planos, tudo que você planejou, estiver saindo exatamente como você planejou, dificilmente nós chegaremos ao objetivo que Deus tem para nós. Porque as nossas dores, as nossas lutas, as nossas provas, os nossos desertos, os nossos vales, eles vão nos alinhando com a vontade de Deus. Os nossos problemas vão nos colocando no centro da vontade. As nossas lutas, as nossas dores vão fazendo Deus alinhar a vontade dEle com a nossa. Porque se uma madre cerrada não te trouxer para a casa de Deus, uma penina te leva para lá. Como assim, pastor? É porque às vezes levanta umas peninas na nossa vida para falar de você e você vir para a igreja adorar como você nunca adorou. Às vezes Deus permite alguns Saús que atiram algumas lanças em você e você acaba escrevendo alguns salmos que ninguém nunca escreveu. De vez em quando Deus permite uma Miriam e um Arão para falar de você pelas costas e Deus fala, eu estou vendo esse negócio aí, eu não estou gostando disso. Não reclame dos seus vales, porque o Deus ainda usa sofrimento como um método para tratar caráter e fazer você ficar mais forte. Olha o que Davi falou, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus mandamentos. Olha o que Paulo falou, as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada. Pastor, mas estou cansado, estou desgastado, estou querendo parar, eu estou no meu último culto. Então pega 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso enorme de glória para a sua vida. Esse problema não te mata. Deus vai glorificar o nome dEle no meio dessa luta, no meio dessa dor. Será que tem alguém com a mão no alto para receber? A glória de Deus vai se manifestar. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Se prepare, tem glória de Deus na tua vida. Você recebe essa palavra, pelo amor de Deus. É assim que funciona. Irmão, se tudo que eu tivesse pedido a Deus, Ele tivesse me dado, o último lugar que eu estaria era aqui. Deus dá muito não para a gente, para colocar a gente no prumo que Ele entende que é o melhor para a nossa vida. Pediu um monte de coisa. Pense em tudo que está dando errado na sua vida e tenha certeza, existe um propósito por trás disso tudo. Lembra quando Jesus disse para os discípulos assim, ó, está perto da minha morte, você é entregue na mão dos salteadores, dos sacerdotes, dos príncipes, está chegando a hora de morrer. Pedro não gostou, entrou na frente e falou assim, que Deus seja gracioso. Isso não pode te acontecer. O que Jesus falou para ele? Apartai-vos de mim, Satanás. Aí tu passa uns 4 capítulos da Bíblia. Você vai ver Judas traindo Jesus dando com um beijo. Traz Jesus com um beijo. O que ele fala para ele? Também traindo com um beijo? Amigo. Espera aí. Pedro disse que ele não quer que ele morra. Ele fala, vai para lá, diabo. Judas está entregando ele para a morte. Ele fala, amigo. Não é estranho? É porque Pedro não sabia que com as suas boas intenções ele estava interferindo no propósito da cruz. E Judas não sabia que com as suas más intenções estava contribuindo para o propósito da cruz. Porque te ajudando ou não te ajudando, te aplaudindo ou não te aplaudindo,
te colocando para frente ou te colocando para trás, todas as coisas, é o que me diz a minha Bíblia, estão cooperando para algo extraordinário de Deus. O bem de Deus está sendo cooperado nesse problema. Eu gosto do cego de Jericó. Ele está na porta da cidade, ele é cego, ele não vê, mas ele escuta. Está vendo uma multidão se aproximando e ele fala: o que está acontecendo? Quem está vindo aí? Alguém fala: Jesus de Nazaré. Parece que o cego enxerga mais do que quem enxerga, porque a pessoa fala que é Jesus de Nazaré. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. De repente alguém começa a dizer: cala a boca, você está falando alto, você está incomodando. Mas a oração e a fala dele passa dessas pessoas e chega a Jesus. E Jesus diz: ok, traga ele para cá. Eu ouvi, eu quero ver quem ele é. E quem estava mandando ele calar foram os mesmos que levaram ele até o milagre. Quem mandou ele calar foi o mesmo que levou ele para o milagre. Vou repetir: quem mandava ele calar eram os mesmos que conduziam a ele para o milagre. Não tem ninguém te maltratando, isso é obra de Deus na tua vida. Ei, não reclame dos seus vales, dos seus processos. Deus vai usar esse problema para exaltar, glorificar e melhorar. Será que tem alguém para me ajudar a adorar a ele aqui? Eu gosto de José falando: o mal que fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Você consegue ver a mão de Deus nisso? E eu que já fui mais pentecostal, né? Com meu terno azul marinho, meu lenço na mão. O que aconteceu com a Assembleia de Deus, né? E eu corria pregando e dizendo sobre José: nunca conte sonhos para quem não sonha. Vamos te vender, vamos te jogar na cova, não faça isso. Só que eu fiquei mais velho, 2 filhos, perdi um pouco de cabelo. Eu entendi que se ele não conta o sonho, não vai para a cova. Se não vai para a cova, não é vendido. Se não é vendido, não vai para a casa de Potifar. Se não vai para a casa de Potifar, a mulher não tenta. Se a mulher não tenta, ele não vai preso. Se não vai preso, não conhece nem o padeiro, nem o copeiro. Se não conhece o padeiro e o copeiro, não interpreta o sonho deles. E se não interpreta o sonho deles, não vai ser lembrado para Faraó. E se não é lembrado para Faraó, não vira governador. Pastor, mas nem existia governador nessa época. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, uau, Deus cria o cargo e faz você chegar lá. Não tem lugar melhor para estar do que o centro da vontade dele. Pode não ver luz do fim do túnel, as coisas podem estar meio tenebrosas, mas o centro da vontade de Deus ainda é o melhor ambiente para a sua... Será que tem alguém para entender isso aqui hoje? Sabe o que Ana não percebia? Eu vou dizer para você o que ela não percebia: os indícios. Havia indícios de Deus e ela não via. Por quê? Porque ela chorava e não comia. Chorar e não comer não muda, pelo contrário. Não faz você não enxergar algumas coisas. Porque o texto diz que o marido, Eucana, levava Ana, Penina e todos os filhos para o templo. E quando chegava lá, ele dava uma oferta para cada um. Dava uma oferta para Penina, dava uma oferta para cada filho e dava uma oferta dobrada para Ana. Ana não gerava, mas tinha oferta dobrada. Ana não era a mãe que ele queria que ela fosse. Oferta dobrada. Ana não tinha filho nenhum. A lógica seria: eu vou dar mais ofertas para Penina, porque Penina gera e Ana não. Mas ele dava oferta dobrada para ela. A verdade é que nós não somos o filho que Deus espera que nós fôssemos. Nem sempre obedecemos como deveríamos obedecer, e nem fazemos tudo que Deus quer. Mas ele pegou o que tinha de melhor e entregou para a gente. Você consegue visualizar um indício? E tem um homem que dá uma porção dobrada para uma mulher que não gera. Parece que eu vejo ele dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou investir, porque eu acredito. Essa madre abre. O nome Penina significa pedra preciosa. Faz alusão a riquezas, coisas de baixo. O nome Ana significa graciosa. Faz alusão à graça, as coisas de cima. Aí você vai ler o texto pela primeira vez, tu começa a ler, tu fala assim: parece que a riqueza está gerando mais do que a graça. Mas eu não conheço nem o nome dos filhos de Penina. Não sei quem foram. Porque riqueza gera por obrigação, graça gera por propósito. Riqueza paga para gerar, graça gera para glorificar. A riqueza gera e diz: eu gerei no meu próprio braço. A graça diz: você não tinha condição nenhuma de viver isso, mas por minha causa
Será que tem alguém entendendo essa palavra? Quando você gera pela graça, não gera frutos que começam e terminam, mas geram frutos que geram outros frutos. Será que tem alguém para entender que você sobreviveu a 2021, passou para 2022, chegou vivo em 2023? O que é isso, pastor? Foi a riqueza, não foi a graça que chegou na tua vida e transformou a tua história. Aquele acidente não te matou, aquele assalto não acabou com você, aquele problema não destruiu a tua casa. É você que está vivendo pela graça, e a graça te respalda. A graça muda, a graça transforma, a graça liberta, a graça faz você chegar onde você nunca imaginaria que ia chegar. O nome disso é graça de Deus sobre a tua vida. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Oh, por isso que eu gosto do filho pródigo. Irmão, pensa no menino que aprendeu a viver pela graça. O garoto sai de casa porque quer herança, vai morar com os porcos. Quando chega lá, ele cai em si. Eu digo que isso aqui é o buraco mais fundo que alguém pode cair na terra. Ele cai em si, ele fala assim: vou voltar, vou fazer as pazes com meu pai. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: eu pequei contra o céu e contra ti. É o que ele vai dizer para o pai, ele está ensaiando. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados, dos teus trabalhadores. Porque ele entendeu que os trabalhadores do pai dele estavam melhores do que a condição que ele estava. Então ele fala assim: vou voltar, vou fazer as pazes com meu pai, vou me humilhar na frente dele. E ele começa a ir. Olha que manifestação da graça linda, ele vai andando. Quando ele chega no meio do caminho, não sei se você já ensaiou alguma coisa para conversar com alguém importante. Eu já ensaiei. Você vai ensaiando as frases. Eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. O garoto vai ensaiando. Quando ele chega perto do pai, perto da casa, a Bíblia diz que o pai corre para cima dele, agarra no pescoço do menino. E ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai fala: entendeu tudo, entra. Entendeu o quê? Que não é digno. Entendeu que não merece. E quando você entende que não merece, a porta abre. Não deu tempo dele falar que queria ser um empregado, porque o pai falou: pode entrar, pega uma sandália e bota no pé dele. Por quê? Porque escravo anda descalço, mas filho anda calçado. E aqui você não é escravo, aqui você é filho. Traz uma roupa, coloca nele, porque quando saiu sujou as vestes, mas agora que está voltando, vestes limpas, bota vestes limpas no garoto. Traga um anel e coloca no dedo dele, porque quando saiu quebrou a aliança, mas agora que voltou, aliança refeita, anel de novo. Mata um cordeiro e dá uma festa, porque estava morto, mas agora está vivo. Eu não sei como você entrou por essas portas, mas a graça de Deus me autoriza a dizer: as portas estão abertas para você voltar a ser livre e vivo na presença dele. O ano ainda não terminou e eu decreto sobre a tua vida: vai virar o ano vivo na presença dele e salvo. Tem alguém para me ajudar a adorar a ele aqui? O nome disso é graça. Você não merecia, mas ela te coloca para dentro. O texto diz, e eu já li algumas vezes esse primeiro texto de Samuel, diz que Penina era uma competidora. Penina era uma rival. Essa palavra competidora mexe comigo. Por quê? Porque eu fico pensando: por que Penina compete com Ana se Ana não gera e Penina gera? O que é uma competição? É quando eles estão competindo. Uma gera, a outra gera. Uma gera dois, a outra gera dois. Uma gera quatro, a outra gera quatro. E por aí vai, competindo. Mas aqui não. Aqui só Penina gera e Ana não gera. Ou seja, Penina compete com Ana, mas Ana não compete com Penina. Você conhece alguém que está competindo com você, você nem sabe. Então ela vai competindo. Pastor, então me explica, se Penina gera e Ana não gera, por que Penina compete com Ana? Entenda uma coisa: Penina não compete com Ana porque Ana não gera. Penina compete com Ana porque Ana é amada. E ela sabe que se ela gerar tudo que Penina fez vai ser menor do que aquilo que ela vai fazer, porque tudo que é gerado em amor é diferente. Aí o que Penina faz? Ela humilha. Penina faz o papel do inimigo direitinho. Qual é? É te colocar nesse lugar de chorar e não comer. Você fica aí, você não consegue. A tua idade já passou. Você não vai conseguir, você não vai conseguir isso. Você não tem inteligência para isso. Você não tem conhecimento. Você não consegue. Seu ventre está fechado. O inimigo vai colocando ela naquele lugar, naquele ambiente. O inimigo faz isso. Ele quer colocar você ali, naquele lugar de vítima, de chorar e não comer. Aquele lugar onde você diz: coitado de mim, eu não tenho mais jeito. Eu nasci numa família assim, eu não tenho mais como chegar lá, eu não vou conseguir. E você vai se vitimando, e ele gosta disso, de te colocar nesse ambiente de vítima. Mas é por isso que eu gosto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ana se levantou.
levantou. Eu vou repetir isso aqui. Ana se levantou, mandou um recado para o mundo espiritual e falou: coitadinha, jamais. Chorar e não comer não é mais para mim. Eu não dou mais ouvido à voz dela. Eu ouço a voz daquele que me chamou Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Hoje você não sai daqui prostrado. Não importa o que o inimigo disse para você antes de você entrar por essas portas. Hoje você levanta. Acabou esse tempo de coitadinho para a sua vida. E ela levantou e fez o que você fez. Foi para o templo e fez um voto e disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor atentar para a minha aflição hoje, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Irmão, pensa numa oração inteligente. A Bíblia diz que a gente não recebe porque pede mal. Mas pensa numa oração inteligente. Porque se você ler Samuel 3, 1 Samuel 3, você vai ver que o templo está corrompido. As coisas não estão muito boas lá. Os filhos dos sacerdotes cometem pecados na porta da igreja Ofni e Finéias. O texto diz que eles são filhos de Belial. E o texto também diz que todo mundo na região sabia, inclusive Ana, porque era da região. Você imagina ela olhando para o templo falando assim: cara, acho que Deus precisa de um profeta para resolver isso aqui. Bom, se Deus precisa de um profeta, eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Você consegue entender? Que processos que vão glorificar o nome de Deus movem o mundo espiritual a teu favor. O que é isso? Pastor, eu quero muito ser promovido. Se é para a glória dele, se prepare, vai ser. Pastor, eu quero chegar a tal lugar. Se é para a glória dele, se prepare, vai chegar. Pastor, eu quero viver isso aqui, mas eu quero que Deus seja exaltado no meio disso aqui. Então se prepare. O céu sempre vai responder quando a glória de Deus não é tocada pelo homem, mas entregue totalmente para ele. Eu gosto daquilo que Bill Johnson diz, pastor. Ele fala assim, que quando ele recebe um elogio na igreja, alguém fala assim: pregou muito. Ele fala amém. Quando ele chega em casa, ele vai para o quarto, fecha a porta e fala assim: Senhor, me deram lá na igreja um negócio que é teu, estou te devolvendo. Não encoste naquilo que não é teu, mas transfere para ele. Se prepare, porque Deus é bom em pagar e paga bem. Eu lembro que eu pegava o metrô para trabalhar. Eu não tenho nenhuma palavra para te definir o que é o metrô. O metrô, só se você pega a BRT você me entende. E eu morava na Pavuna, aquele lugar maravilhoso. Eu pegava o metrô no ponto final. Eu desci em São Cristóvão, irmão. Pensa num negócio surreal. Você não tem trabalho no metrô. Como assim? Você fica na porta parado. A porta abre, eles te colocam para dentro. Pastor, se der vontade de coçar o pé, não faça isso. Porque se você levantar, alguém... E para descer, pastor? Simples, só tu falar, eu vou na próxima. Porque milhares de pessoas também vão. Então os mesmos te colocarem para dentro são os mesmos que vão te colocar para fora. Quando eu pegava na última, sabe o que eu fazia? Eu ia primeiro na frente, sentava, depois eu voltava à estação, só para ir sentado. É uma técnica que quem mora na Pavuna conhece. Uma estratégia. E aí eu fazia isso, acordava mais cedo, pegava a fila, ia e voltava, só para ir sentado. Fazia isso na sexta-feira, porque trabalhava em pé, ficava muito cansado. Aí um dia eu fiz isso, fui, voltei e sentei. Quando eu sentei, o ar estava daquele jeito, que tu bota casaco. Eu falei, que maravilha. E tinha uma pilastra perto de mim, encostei a cabeça, falei assim: eu só acordo quando Deus quiser. Encostei a cabeça, quando eu olhei para o lado, irmão, entrou aquela irmã. Eu acho que ela estava gerando trigêmeos, irmão. Eu sentado, olhei e falei: ela não vai vir para cá, não vai vir para cá, não vai vir para cá, não vai vir. Mas quanto mais eu falava, eu atraía ela. Ela falou: ela não vai vir para cá, ela veio, irmão. Ela encostou a barriga na minha cabeça, assim, Eu olhei para cima e falei: oi, quer sentar? Ela falou: não estava nem pensando nisso, mas já que o senhor falou, sentou. E eu fui para onde? Ferro. O ferro é lugar de reflexão, irmão. Tu nunca refletiu no ferro, não? Eu já. Quando você não está dormindo fazendo assim, né? Você está pensando. Aí eu estou lá, com a mão no ferro. E o que você pensava, pastor? Por que, Jesus? Ela não acordou cedo igual a mim. Ela não enfrentou a fila que eu enfrentei. Ela entrou na minha frente e sentou no meu lugar. Eu falei: Senhor, por que isso está acontecendo? E quando eu disse isso, Deus falou: olha para o lado. Eu olhei, tinha aquele papelzinho colado, sabe, assento para gestante. E eu falei: e daí? E Deus falou: é porque ela está gerando, Miguel. Eu falei: e daí? E Deus falou: quem gera tem prioridade.
Eu não sei o que você está gerando no reino, mas quando você gera algo para Ele, senta em cadeiras que não esperava sentar, anda em lugares que não esperava andar, conhece pessoas que nunca esperou conhecer, porque toda vez que você está gerando algo para o reino prioriza algo na tua... Será que tem alguém para entender isso aqui? Se a tua vida está glorificando o nome dEle, se prepare, Deus vai fazer algo extraordinário, pastor. Os meus sonhos, os meus desejos, os meus projetos estão todos no pé do Senhor, então se prepare. Tem projetos e sonhos e desejos do céu para a sua vida. Quando o céu sonha algo a respeito de alguém, não tem ninguém que possa impedir o que o céu está fazendo. Tem alguém para receber essa palavra? Se você recebe isso, fica de pé no teu lugar, erga suas mãos, se prepare. Tem coisa poderosa de Deus para a tua vida. Tem alguém para receber isso aqui hoje? Oh, se prepare. Se prepare. Cadê o louvor? Ó, toda mulher estéril da Bíblia gerou grandes homens. Toda ela. Toda mulher estéril da Bíblia. Sara gerou Isaac. Rebeca, Esaú e Jacó. A mãe de Sansão gerou Sansão. Isabel gerou João Batista. Toda mulher estéril gerou grandes homens. Mas na hora de gerar, Jesus não escolheu uma estéril, escolheu uma virgem. Interessante, né? Que ela diz, o anjo diz, salve a agraciada, vai gerar. E o que ela diz? Eu não conheço o homem. E o que o anjo diz para ela? Igual os pregadores de hoje, você não entendeu nada. Vou te explicar melhor. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Porque você não precisa de homem para gerar alguma coisa para Deus. O homem, ele é o meio que Deus usa para te colocar onde Ele quer te colocar. Mas quem está fazendo é o céu na terra. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Quem está fazendo é o céu na terra. O homem é o instrumento, mas a vontade é soberana. Pastor, fecharam a porta na minha cara, foi Deus que permitiu. Pastor, eu entrei em portas que eu nem imaginei, foi Deus que te colocou. Pastor, eu queria chegar e não consegui, foi Deus que trancou. Pastor, eu cheguei onde eu nunca esperaria chegar, foi Deus que te colocou. O homem é o instrumento, Deus é o autor. Deus é... Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Você entrou num ambiente profético e eu acredito em coisas extraordinárias de Deus para sua vida. Erga suas mãos aí, pelo amor de Deus. O ano ainda não acabou. Tem coisa poderosa para Deus. Eu recebo isso aqui, eu acredito. Eu acredito para minha casa. Eu acredito. Deus não perdeu o controle. Deus vai operar. Você pega essa palavra?